Olá, estamos de volta com o nosso MielomaCast e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para todos os pacientes de mieloma múltiplo, sobre o que é a recidiva e tudo que envolve, tudo que está em torno da recidiva. E para falar sobre esse tema, que é bem importante, eu estou aqui com o Dr. Walter Moisés, o hematologista. Seja bem-vindo, Dr. Walter. Eu que agradeço, Ju, por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso, doutor. Dr. Walter, fala um pouquinho de você, onde você trabalha, qual que é a sua experiência, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Então, eu tenho a oportunidade de transitar nos dois mundos. Então, eu trabalho no serviço público, na Universidade Federal de São Paulo, lá no Hospital São Paulo. E eu tenho também a oportunidade de trabalhar no Hospital Santa Catarina Paulista, ali na Avenida Paulista, que é um hospital privado. Então, eu tenho esse contato com o mundo do SUS e todas as dificuldades que envolvem o acesso, né, de novas drogas ou novas tecnologias, e também atuo num serviço privado onde a gente já tem todas essas oportunidades de usar os planos de saúde e adquirir ou poder usar essas novas tecnologias. Certo. Dr. Walter, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Esse tema assusta, né? Muitos pacientes e outros nem sabem o que significa a palavra recidiva, né? Então vamos explicar um pouco, para começar, né, o nosso bate-papo, o que significa recidiva. Jo, essa pergunta é extremamente importante. Existem duas coisas que a gente precisa diferenciar a princípio. Uma é o que é recidiva e outra o que é refratariedade. Vamos falar sobre essas duas coisas. A recidiva no mieloma, ela passa por dois cenários também distintos. Você pode ter um cenário de uma recidiva apenas bioquímica, e aí você não tem nenhum retorno de clínica do mieloma, não aumenta a dor óssea, você não tem a anemia voltando, ou alterações de função renal, ou mesmo alteração dos níveis de cálcio. Você não tem nada clínico, mas você pode ter aquilo que a gente chama de proteína monoclonal nos exames de sangue aumentando, e não aumentando dependendo de que velocidade essa proteína está aumentando, você pode ter o que a gente chama de recidiva bioquímica. Tá? Então, esse cenário também é passível de tratamento, nem sempre você precisa de um tratamento tão agressivo, então existem combinações de medicamentos todos orais, por exemplo, que você vai ter um pico de ação desse tratamento que vai ser em torno de 4, 6 meses, ou você pode ter uma recidiva clínica e agressiva, né? Onde você tem ali, sei lá, uma fratura, você tem uma piora de uma anemia muito rápido entre uma consulta e outra, ali dentro de mais ou menos uns 2 ou 3 meses, você tem um reaparecimento da anemia ou uma fratura, e isso geralmente é considerado uma recidiva agressiva com um quadro clínico envolvido. Então, nesse cenário, muda a nossa atitude em relação ao esquema de terapia que eu vou usar, que eu preciso de um esquema com uma resposta rápida, né? Sim. Então, isso são dois cenários diferentes, com abordagens diferentes também. Sim, então só resumindo, assim, para quem não entende nada, assim, para quem é recém-diagnosticado. Então, a recidiva, na verdade, é o mieloma voltando. Isso. O mieloma está aceso, vamos dizer assim, entre aspas, novamente. Ele está ativo novamente, seja de uma forma ou de outra, dessas duas formas que você falou. Certo, doutor? Exatamente, exato. Infelizmente, a gente sabe que o mieloma ainda é uma doença sem cura. Uhum. Então, quando a gente fala de uma doença que não tem cura, a gente sabe que em algum momento a recidiva ela deve acontecer. Quando que vai acontecer, isso não, né, a gente não tem como determinar. A gente sabe que hoje, trazendo todas as classes de droga para as primeiras linhas de terapia, a gente tem conseguido isso que a gente chama de tempo livre de progressão, né, que é o que a gente chama de aquele tempo em que o paciente vai ter que experimentar uma segunda terapia, em que ele vai recair, ele vai recidivar. Uhum. Então, isso vai acontecer, mas nós não sabemos em que momento isso vai acontecer. E isso pode acontecer
acontecer de uma forma só pelos exames de sangue, ou isso pode acontecer com o retorno da clínica do paciente, né? Daqueles quadro clínico do paciente. E como é que a gente pode, de alguma certa forma, acalmar, não sei se a palavra correta, doutor, você me corrija, se acalmar o paciente ou minimizar o paciente de uma certa forma? Uma pergunta muito interessante é essa, né? Porque o paciente ele passa a achar que ele tem uma bomba relógio, né? Uma batata quente, né? Nas suas pernas. E não é bem assim. Então, hoje nós temos mecanismos de observação e reavaliação periódica do mieloma, como monitorar esse mieloma com exames de sangue, não precisa ficar fazendo exames de medula, exames invasivos ou exames de imagem de uma maneira periódica para avaliar esse paciente, mas a gente vai simplesmente acompanhando com os exames de sangue que a gente já conhece, como a eletroforese de proteínas, como a imunofixação sérica, urinária e a cadeia leve livre. Então, esses 3 exames, eles passam a fazer parte da rotina do paciente e nós vamos monitorando a doença periodicamente. Que período? A cada 3 meses é um tempo ideal para a gente ir acompanhando esse paciente. Então, ele vai precisar fazer um acompanhamento constante, não vai poder abandonar o médico. Eu costumo falar que é um novo casamento Sim. que se estabelece entre o paciente e o médico. E como seria esse acompanhamento, doutor? Ele é um acompanhamento somente com o hematologista ou ele precisa também passar com outros profissionais? Explica pra gente. A gente sabe que hoje os pacientes, eles após uma primeira linha de tratamento, muitos deles precisam de um mínimo de medicamentos, né? E a gente sabe que existem diferentes estágios de diagnóstico do paciente com mieloma. Então, tudo que a gente quer é fazer um diagnóstico o mais precoce possível, com menos sintomas ou perdas de funcionalidade para esse paciente. Então, é muito complicado quando o paciente faz um diagnóstico num estágio mais avançado de doença, onde ele tem lesões ósseas que acabam impactando na funcionalidade dele, e aí esse paciente já não consegue desenvolver suas atividades de vida diária. Então, às vezes ele vai precisar de um ortopedista, né? Alterações de função renal, às vezes vai precisar de um nefrologista, né? Então, a gente vai ter que ir tateando, mas a nossa ideia é que esse paciente não precise de outros profissionais. Por isso que a gente bate tanto na tecla de diagnóstico precoce, né? E claro, a gente precisa sempre lembrar que esse paciente ele vai ter um impacto de um diagnóstico, muitas vezes sobre uma doença que ele nunca ouviu falar, então a gente precisa estar ali atento a tudo que cerca aquele paciente, né? Ele vai ter uma mudança de rotina, então a gente vai precisar conhecer quem são seus cuidadores ou seus familiares, saber em que contexto ele está inserido, se ele vai precisar deixar o seu trabalho ou se ele já é aposentado. Então tudo isso a gente precisa tatear. Eu falo que o paciente com mieloma ele não é igual, né? Todo paciente tem a sua particularidade e essas necessidades de uma multiprofissionalidade, né, de várias áreas, elas vão sendo necessárias, adaptadas para cada cenário de paciente que nós vamos ter. E aí entra tudo, saúde mental, nutrição, né, todos esses profissionais que nos cercam e que vão ter diferentes graus de necessidade aí nesse cuidado. Você falou exatamente o que eu ia falar agora. Acredito que independente do estágio, né, da doença, do grau que o paciente é diagnosticado, eu acredito que ele precisa ser direcionado para um apoio emocional, né? Porque o paciente ele acaba tendo um baque, né? Você recebe um diagnóstico de um câncer que não tem cura, né? Então ele leva um baque assim ao dobro, né? Porque assim, é um câncer e depois ele descobre que é um câncer que não tem cura. Então, independente do estágio, né? Se ele está no estágio inicial, se ele está no estágio mais tardio, eu acredito que ele deve ser encaminhado por um psicólogo, por exemplo, né, doutor? Isso já acontece, né? Sim. Acho que sim. Acho que isso é algo fundamental.
São muitas informações que a gente acaba despejando em cima do paciente e que às vezes nem nós temos o tempo suficiente para explicar tudo o que vai envolver aquele cuidado. Eu costumo falar que a primeira consulta aquela consulta em que a gente precisa informar o paciente sobre o diagnóstico, Sim. de como que vai ser, né, o que vai mudar na vida dele daqui para frente, né, qual vai ser a rotina de tratamento, se vai haver ou não um procedimento que se chama transplante de medula óssea, que às vezes já ali muda muito, né? já envolve ali uma quebra de qualidade de vida, algo que às vezes gera uma ansiedade em relação, né, mas como eu vou transplantar e não vou curar, né, então existe todo um mito em cima do transplante, de que o transplante seria curativo. Então tudo isso a gente tenta passar para o paciente, mas a gente sabe que às vezes em 1 hora de consulta não é suficiente. Então a gente precisa dessa multiprofissionalidade nos apoiando, principalmente em relação à saúde mental ou outras áreas. Então isso com certeza é algo que já precisa desde o início. E voltando aqui, né, no nosso tema, que é a recidiva, né, a saúde mental, o psicólogo, para esses pacientes que têm essa recaída, né, que pensa, putz, eu estou em remissão. E bem agora que eu estou em remissão, que eu estou reconstruindo a minha vida, que eu estou voltando a trabalhar, por exemplo, que eu estou conseguindo viajar, que eu estou curtindo a minha família, né, que eu estou conseguindo fazer as coisas que eu tive que parar durante um tempo da minha vida. Realmente, volta novamente o câncer, o mieloma volta para minha vida de novo. E aí vem tudo aquilo de novo, né, doutora? Então, realmente precisa de um apoio psicológico nisso tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Esse apoio psicológico é fundamental, né? Até mesmo para que a gente trabalhe as ansiedades que esse paciente vai ter. Sim. Um paciente muito jovem, de que, né, a gente está ali tentar oferecer o máximo de segurança em relação aos novos tratamentos, nos adaptarmos a esse paciente, né, tentar trazer esse paciente para uma realidade, para que ele enfrente aquela situação de uma maneira o menos traumático possível. E claro, aí o profissional de saúde mental nos ajuda muito, seja o psicólogo, o psiquiatra, nos ajuda bastante nesse apoio aí que o paciente precisa. Não só o paciente, mas todo aquilo que envolve, como por exemplo, um eventual cuidador ou mesmo um familiar que está ali diretamente ligado com esse paciente com mieloma. E em relação a uma das últimas perguntas que eu tenho para fazer para você, doutora, em relação à recidiva, que a gente recebe muito, né, nos grupos de WhatsApp, até no nosso direct, tem alguma máximo de recidiva que um paciente pode ter ou não? Não. Por exemplo, eu tenho um paciente que perguntou, eu já tive 3 recidivas de mieloma. Quantas mais eu aguento ter, Juliana? Né, uma dúvida e um medo, um certo medo, né? Eu percebi uma angústia nessa pergunta também. O que a gente sabe é que não existe limites, né? Quando a gente pega estudos, a gente vê pacientes que recaíram 2 vezes, a gente vê até 22 linhas de tratamento, ou seja, esse paciente recaiu 22 vezes e foi necessário novos tratamentos. Então não existe limite, claro. A gente sabe que quanto mais linhas, né, quanto mais recidivas você experimenta, menores são os períodos para a necessidade de uma nova terapia, né, ou para uma nova recidiva. Então, por isso que a gente batalha tanto para trazer todas as classes de drogas para as primeiras linhas de tratamento, seja a primeira ou segunda linha, para justamente assegurar que esse paciente não vá precisar experimentar mais uma linha de tratamento. Principalmente no SUS, né? Principalmente no SUS, exatamente. E aí também tem um conceito que eu queria deixar aqui, é o conceito de refratariedade, que é justamente você progredir, né, mostrar um aumento do componente monoclonal, piora da clínica, piora de anemia, piora da função renal, ou um aparecimento de uma lesão óssea nova, no contexto de você estar usando uma quimioterapia nesse momento, então, ou está com uma manutenção, com lenalidomida, e aí é o conceito de refratariedade, que também há aí uma necessidade de uma nova terapia, que é semelhante a recidiva, né? Então é muito semelhante ao que a gente fala de recidiva.
Sim. Doutor, você quer deixar algum recado para um paciente que recidivou recentemente, que está com essa angústia, que está com medo? Eu acho que o cenário hoje no Brasil, seja no ambiente SUS ou privado, é um cenário em que nós estamos hoje com bastante avançado. Então, hoje, com a disponibilidade de estudos clínicos, nesse cenário de pacientes que têm doença recidivada ou doença refratária, hoje a gente tem muitas oportunidades de estar oferecendo novas drogas. Então, as expectativas são muito boas. Então, acredite no seu médico, converse com ele. Você não é só um sujeito passivo nessa relação. Eu acho que a discussão, questionar, faz parte desse elo que se estabelece entre médico e paciente. Então, questionar, eu acho que eu preciso de um psicólogo, eu acho que eu preciso de um fisioterapeuta. Então, faz parte dessa relação, desse elo que se estabelece entre médico e paciente. Então, acredite que nós estamos num momento muito bom em relação ao mieloma múltiplo, ao cenário do mieloma. Sim, e uma outra coisa, né, que a gente até conversou com outro médico mais cedo, que a gente gravou com o Dr. Pedro. Você tem alguma dúvida, né? Às vezes antes de você ir para sua consulta, né? Sei lá, uma semana antes, 2, pega um caderninho, anote, vá anotando, sabe? Todas as suas dúvidas para você não esquecer no dia. E vai com seu caderninho no dia e pergunta tudo pro seu médico. Não deixe de perguntar nada. Qualquer perguntinha, mesmo que você ache que é a mais besta, não é a mais besta, porque não existe pergunta besta, não existe pergunta idiota, né? Então pergunte tudo, né, doutor? Outro dia eu fui questionado de um paciente com mieloma sobre lapso de memória, né? Então não confie na sua memória, porque não é o mieloma que vai te dar o lapso de memória, não é o tratamento que vai te dar o lapso de memória, é a situação de estresse que você está submetido. Sim. Então não confie na sua memória. Se você tem dúvida, faça o que a Juliana está falando. Sim. Escreva, faça um caderno de anotações, várias dúvidas, e elas vão ser tiradas. Sim. No momento oportuno onde você vai retomar na sua consulta com o seu médico. Não tenha vergonha, porque essas perguntas elas são super pertinentes. Não tenha vergonha, confie em você, confie no seu médico, né? Pergunte tudo. Nós estamos aí, porque, como a gente falou anteriormente, você precisa andar ao lado do seu médico. Sim, né? Exatamente. E nunca atrás, sempre ao lado, para vocês caminharem juntos. Falar que não é uma relação passiva. Exato. Você está com um sujeito ativo e vai nos ajudar a decisão, as decisões quando a doença recair ou recidivar. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Ju. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta para o Dr. Walter, podem mandar mensagem no nosso WhatsApp, no nosso direct no Instagram. Dr. Walter também está à disposição para responder, né, doutor? Sim, a gente claro. envia as perguntas para você. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau. Eu que agradeço. Tchau.